Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao estudo da exibição de documento ou coisa como modalidade de provas. Nós estamos aqui tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, estamos vendo a instrução probatória, já passamos pela teoria geral das provas, já introduzimos aqui algumas espécies de provas, provas em espécie. Vimos a ata notarial, vimos o depoimento pessoal, já falamos sobre a confissão e agora vamos começar, em caráter introdutório, aqui o estudo sobre a exibição de documento ou coisa. A exibição de documento ou coisa, ela tem previsão ali no artigo 396 ao artigo 404 do CPC. Do 405 em diante já é a prova documental. O artigo 396 prevê que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que encontre em seu poder. Então vamos lá, o juiz pode ordenar. Claro que quem vai ordenar a apresentação do documento ou coisa é o juiz. Nós veremos que o requerimento pode se dar pela parte ou mesmo de ofício pelo juiz, por conta lá do poder instrutório que o juiz tem. Então, o juiz ordena, o requerimento nós veremos em tópico separado, é da parte ou de ofício pelo juiz, quem ordena é o juiz, e o juiz ordena que a parte exiba documento ou coisa. Cuidado, não é apenas a parte que é destinatária, pode ser a parte ou pode ser também terceiro. Vejam o que prevê o artigo 401 do próprio CPC. Quando o documento ou coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Então, quando o 396 prevê que o juiz vai ordenar que a parte exiba o documento, coloquem aí combinado com o 401, né? A parte, se for o caso dela, ou o terceiro. O terceiro também pode ser destinatário da ordem de exibição de documento ou coisa. Agora veja, exibição, senhores, exibir documento ou coisa não significa necessariamente entregar o documento ou a coisa. A exibição do documento ou coisa pode se dar por meio da apresentação do documento ou da coisa na secretaria do juízo, no cartório. E aí o juiz vai determinar, se for o caso, que se reproduza, se extrai ali uma cópia reprográfica do documento ou coisa, sendo posteriormente o documento ou coisa devolvido à parte ou ao terceiro. Ok? Bom, como nós vimos lá do artigo 396, o juiz ordena, mas ele o faz por requerimento. Ele pode, naturalmente, de ofício determinar, por conta do seu natural poder instrutório, que nós vimos lá na teoria geral das provas, mas quando há requerimento de uma parte para que a outra parte venha a entregar ou para que um terceiro venha a exibir o documento ou coisa, é isso que nós temos aqui que diferenciar. Então, se o requerimento por uma das partes tem como destinatário, como sujeito passivo, a outra parte, então esse requerimento será incidental ao processo em curso, porque o destinatário, que é outra parte, já é um sujeito integrado à relação jurídica processual. Ok? Agora, se o requerimento de uma das partes para que o juiz determine a exibição de documento ou coisa tem como destinatário um terceiro, então ali nós teremos a necessidade de uma instauração de um processo autônomo, distribuído em apartado. Então esse requerimento ele se dá por petição inicial, dirigida a outra parte, ao terceiro, né, dirigido ao terceiro, que vai posteriormente se tornar parte naquele incidente, e isso vai gerar a instauração, a autuação em apartado de um processamento autônomo, se o documento estiver em posse de terceiro. Um outro dispositivo interessante é o que consta do artigo 438. O artigo 438 prevê, olha, o juiz requisitará as repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes, os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessadas
a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios ou entidades administrativas. É a mesma coisa, o parágrafo 1º. Recebidos os autos, o juiz manda extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 mês, as certidões e as reproduções fotográficas das peças que integrem o procedimento administrativo. E o parágrafo 2º vai prever em bom tom que as repartições públicas poderão fornecer os documentos mencionados nos incisos 1º e 2º em modo eletrônico, né, conforme previsto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado. Então tá aí, requerimento. O juiz pode de ofício, a parte pode requerer que a outra parte exiba ou que um terceiro exiba o documento ou coisa, e o juiz pode de ofício também determinar pelo artigo 438 as repartições públicas, o oferecimento de certidão ou de processo administrativo. O artigo 397, ele é interessante nesse sentido do requerimento. O pedido formulado pela parte conterá, naturalmente, a individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa, que a finalidade é para que se possa identificar a coisa e, eventualmente, até se for necessário uma ordem de busca e apreensão, o juiz tem que saber sobre o que ele está indo exercer essa medida coercitiva, medida subrogatória. No inciso 2º 397, veja, o pedido deve constar a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa. Inciso 3º, o pedido formulado pela parte deve conter as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Aqui entre nós, esse 397 ele está apresentando a causa de pedir, né, do pedido de exibição de documento ou coisa. Para fecharmos aqui nesse primeiro vídeo sobre a exibição de documento ou coisa, eu quero tratar sobre agora a oitiva do requerido, né? Vimos o requerimento, como que o requerimento deve se dar. Vamos agora partir para a oitiva do requerido. E a oitiva do requerido tem vez no 398, se o sujeito passivo for parte do processo, e no 401, se o sujeito passivo for terceiro. Percebam, 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Então, quando o destinatário do pedido, quando o requerido, ele já é parte da demanda, ele é a outra parte, então ele vai ser intimado na pessoa do próprio advogado e vai ter 5 dias ali para exercer o seu contraditório, a resposta, ok? Esse parágrafo único, quando o requerido afirma que não está na posse do documento ou coisa, o juiz vai abrir possibilidade de prova, nós vamos ver no momento próprio em um outro vídeo. Eu quero agora tratar do 401, que é a hipótese na qual nós teremos a oitiva do terceiro. Então, quando o documento ou coisa estiver em posse de terceiro, olha lá, o juiz ordenará sua citação. Não estamos mais falando de intimação, naturalmente, mas de citação, porque ele é um terceiro, né? Ele vai ser citado para ser integrado à relação jurídica processual. E agora nós estamos falando da resposta, né? A oitiva do requerido. Ele vai ter 15 dias para responder. Claro, após essa manifestação, o juiz vai decidir. E nesse prazo para a oitiva, né, seja 5 dias se o requerido for parte, 15 dias se o requerido for terceiro, nós trabalharemos com a presunção de veracidade caso o requerido não se manifeste a respeito do pedido de exibição de documento ou coisa, tá certo? Então esse é o primeiro vídeo que eu queria tratar com os senhores sobre essa modalidade de prova, exibição de documento ou coisa. Nós vamos ficando por aqui. Teremos outros vídeos para continuar o estudo da exibição de documento ou coisa, tá certo? Então, senhores, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.